Eu queria dizer que você pode deixar de ter medo da morte. Então são muitas pessoas que por seu pavor à morte estão deixando de viver realmente. Essa é uma expressão de Paul Simonon. Então elimine isso. O medo da morte pode fazer com que nós deixemos de aproveitar certas oportunidades que surgem na nossa vida. Essas oportunidades assumem uma postura extremamente perigosa. Perigo esse, pensamos que pode nos levar à morte. É medo de dirigir, né? Medo de viajar de avião, medo da solidão, medo de sair à noite, medo de dizer sim, inclusive medo de dizer não também para as pessoas. O que as pessoas vão achar, como é que vão se comportar. Isso traz realmente muita insegurança para a nossa vida. E o grande dilema que eu sempre estou falando aqui nesse programa é o seguinte: a nossa vida é constituída de decisões. Nós temos que aprender a ser pessoas decididas. E depois que você decide as coisas, você não fica remoendo. Enquanto você não decide uma coisa, se vai namorar fulano ou ciclana, né? Se você aceita esse trabalho, não aceita, se você vai fazer o vestibular, não vai fazer. Enquanto você não decide dizer assim, não vou fazer. E agora em novembro vai ter o Enem, oportunidade de você ter uma chance de estar dentro de uma universidade federal, tranquilo. Tá? Então às vezes está aí, será que eu faço, será que eu não faço? Faça, decida e faça. Tá? Então, o fato é que quando deixamos de viver em função do medo da morte, nós passamos a morrer até mesmo antes de havermos morrido. É como o setor emocional da nossa vida, que nós começamos a pensar assim a respeito das coisas. Né? Alguém dá uma palavra e aquela palavra cria vida, né? Os pensamentos geram palavras que geram hábitos, e você então começa a entrar num caminho de insegurança na sua vida. E por quê? Porque você não está tomando decisões. Então aquilo que as pessoas dizem de estar sofrendo as dores de parto antes do momento. Tá? E eu queria que você aprendesse o seguinte: espere as coisas chegar na sua vida, e aí você vai pensar como é que você vai reagir. Tá? Como é que nós reagimos? Eu falei aqui sobre a pessoa às vezes que não quer guiar um carro. Às vezes você sofreu um acidente num carro, capotou um carro, você estava dentro ou estava guiando, não importa. Algumas pessoas saem desse carro dizendo, poxa, eu vou comprar um carro melhor, porque eu já vi que ele pode capotar e vai me dar mais segurança eu ter um carro mais forte, mais pesado e assim por diante. Alguns que estão dentro desse carro vão dizer assim, eu nunca mais entro num carro, eu nunca mais quero saber de guiar um carro. E aí se torna um pânico na vida das pessoas, e as pessoas passam a sofrer muito mesmo. Então, qual é a parte da vida que hoje você está deixando de viver em função de medo da morte? Você pode tentar se convencer de que pode viver sem essas coisas. No entanto, será que você realmente está vivendo? Será que você realmente está com os olhos abertos aí para a sua vida, para esperar que Deus realmente esteja tratando com você? Você está mesmo vivendo quando se abstém das pessoas ou das experiências que acredita que podem ferir você, pode machucar você, ou de alguma forma tirar-lhe a vida? Existe uma maneira de escapar do medo da morte. Tenho em mente dois fatos inquestionáveis: a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Olha só, não está na sua mão, não está na mão de ninguém, né? Estão nas mãos de Deus. Segunda coisa, considere que você começou a morrer no momento em que você nasceu. Todos nós, a partir do momento que nascemos, nós começamos a tanto multiplicar as nossas células, trocar as nossas células, começamos a envelhecer. Né? E estamos aí, envelhecendo. Alguns se alegram pelas cãs brancas, né? Pelos cabelos brancos, outros não têm nenhum problema com as suas rugas na testa, nos olhos, né? Na boca. E outras pessoas não, cada ruguinha é um desespero, como sinalizasse, estou morrendo, estou saindo da área da vida. Nada disso. Você está cada vez mais bonito, porque está mais sensato, está mais equilibrado. Conforme os anos vão chegando, você realmente tem experiência, não precisa ler nos livros de história, que nem as nossas crianças vão para a escola, ficam lendo o que está acontecendo no nosso tempo. E pouco tempo passado que nós já vivemos. Então, você traz na história. Eu acho interessante isso, quando eu vejo as pessoas comentando algumas coisas que eu vivi desde a minha infância. São 66 anos
de história que estão dentro da minha mente, tá? Estão gravadas as coisas aí, então que isso nos ajuda realmente a entender. E agora, quando você entende que a vida e a morte estão nas mãos de Deus, né? E você é uma pessoa que já tomou uma decisão que a sua vida está em Cristo Jesus, então, meu amigo, se o inferno está na mão de Jesus, se a morte está nas mãos de Jesus, e você está em Cristo Jesus, fica tranquilo, você está seguro, você está cheio de esperança, você não tem que vacilar no meio de nada disso. Então, essas coisas estão nas mãos de Deus. E, considerando aquilo que eu já falei, que a gente, a partir do momento que nasce, a gente começa a morrer. Tá? Então, nós estamos morrendo a cada dia. E também você pode estar prolongando, a ciência está prolongando a nossa existência, né? Você também pode prolongar a sua existência. De que maneira? Mudando seu hábito alimentar, aprendendo que todo mundo está ensinando aí para a gente estar melhor. É uma coisa muito difícil de mastigar, pegar uma comida lá, o garfo e levar à boca e mastigar de 20 a 30 vezes antes de engolir, né? E é interessante, depois que eu comecei a treinar isso é muito difícil. Mas eu me sinto melhor, estou comendo menos. E interessante que eu vejo as pessoas até debruçar sobre o prato. O prato está aqui, a pessoa está com a boca assim dentro, parece aquele jeito de comer japonês na tigelinha ali, só jogando para dentro a comida, né? Então a pessoa às vezes não dá tempo, dá 2 mastigadas e engole a comida. Então, essa é uma maneira da gente prolongar a nossa existência. Não sei se você tem o hábito de levantar, fazer uns exercícios, depois sair, fazer um Cooper, andar aí 40, 50 minutos. Isso é saúde, isso é prolongar. Deus não faz isso para a gente. Agora, uma coisa eu aprendi também, quero ensinar a você. A vida é movimento. Se você parar de se mover, veja bem, dá um problema nos seus ossos, nas juntas, e você então não quer pisar mais, não quer, né? Se você andar, dói. Então é o seguinte, dói, mas ande. Você está tratando com a sua vida. A dor é uma coisa que se supera. É uma coisa que a gente vai clamando a Deus e vai andando e vai fazendo até que ela desaparece. Então, cuide. E eu queria então deixar um texto bíblico lá em 1 Coríntios 15, versículo 55. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Fique em Cristo Jesus e seja uma pessoa vitoriosa. E lance fora esse medo da morte, medo do que vai acontecer com você amanhã. Basta cada dia os seus males, né? Então curta a vida, viva intensamente esse momento. É isso aí, querido. Essa primeira palavrinha, uma alegria de estar com você. Fique conosco. Nós vamos chamar os nossos comerciais, mas estaremos continuando a nossa conversa, ok? Então fica aí conosco. Vamos chamar os nossos comerciais. Feijão Ubirama não tem apuro, não tem balela. É feijão do bom do pacote, vai pra minha panela. É delicioso, maravilhoso e a gente ama. É o que com certeza vai pra minha mesa. Feijão Ubirama, é feijão do bom, feijão Ubirama. Dicas de cozinha internacional, feijão Ubirama. Receita de doce de feijão do Japão, né? Semente de gergelim, 7 colheres de açúcar, 7 colheres de farinha de trigo, um cachorrinho chihuahua e feijão, né? É feijão do bom, feijão Ubirama. Feijão Ubirama não Saúde tem endereço certo. Rede Multidrogas. Todo dia é muito bom te ter por perto. Rede Multidrogas. Rede Multidrogas. Rede Multidrogas. Rede Multidrogas. Rede Multidrogas. Saúde tem
Sara, eu tenho 8 anos. Eu tive leucemia linfática aguda. Heróis de mentirinha ficam voando e às vezes eu não acredito nisso. Eu acredito que tem vários heróis que não querem aparecer, mas eu sei que eles existem. Você não pode olhar pra agulha, porque senão se você olhar, daí você passa mal. Mas eu falo pra pessoa assim, pra ela tentar, porque ela vai conseguir e vai ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer por causa que você tá ajudando a gente e mais outras pessoas que precisam de sangue. Muito obrigado por ter doado sangue pra mim, porque agora eu tô com saúde. Obrigado. Ajude a salvar mais vidas. Acesse dosanguepelobrasil.com.br e saiba como participar. Doar sangue é um imenso ato de carinho. E quando a gente dá carinho, ele sempre acaba voltando. Eu pensava no melhor, por causa que dizem que se pensar no melhor, o melhor acontece, né? Daí eu comecei a pensar no melhor, o melhor chegou. Carinho inspira carinho. Meu nome é Sara. Bem, essa historinha de motivação dessa menininha aí, se você tem uma disposição também boa para as coisas, elas acontecem também na sua vida. Se você espera o melhor chega para você. Se você espera o pior vai chegar também. E eu queria agradecer aí o Binho, nosso querido amigo aí, está aí ligadinho com a gente. Um abraço também ao Armando Vera e também a Angélica Gisele, né? Deus abençoe vocês e ajude a divulgar a nossa programação. Quero também dar uma palavra aí aos empresários. Você se deseja que a sua empresa também esteja ajudando-nos a manter a nossa programação, está aqui na nossa TV, a imagem daquilo que a sua empresa faz. Então, nós temos também um outro programa aqui que a gente faz, Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. Vem aqui, entre em contato conosco, uma entrevista conosco para a gente colocar você na mídia, e tanto da nossa cidade quanto também da região toda aí, saber o que é que você faz, o que você tem para vender, com o que é que você mexe na área comercial, né? E às vezes muitas pessoas podem estar precisando e não sabem, mas os nossos ouvintes podem ver você, enxergar você, que esse é um tremendo meio de comunicação. Então entre em contato conosco, nós gostaríamos muito de estar colocando a sua empresa aqui, e nos ajudando a motivar realmente outras pessoas para a caminhada da vida. Eu quero falar com você uma coisa simples sobre a questão da alegria, a disposição da vida da gente. Às vezes nós costumamos complicar demais a nossa vida, a nossa caminhada, né? E a gente eu como pastor vou bem envelhecendo e bem procurando querer envelhecer o seguinte, com alegria, querer envelhecer de uma maneira prazerosa, querendo entender o reino de Deus de uma maneira que não seja aquela coisa massacrante, aquela coisa que espizinha as pessoas e realmente não deixa as pessoas respirar. Mas eu queria que você fosse motivado. Então, um teminho aqui para a gente trabalhar essa palavra, né? Diga aos outros como eles são importantes para você. Às vezes nós não deixamos essas coisas acontecerem na nossa vida. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita, eu fui para uma cidade do interior do Paraná, onde fui pastorear, e a família que estavam naquela comunidade, eles foram para uma cidade aqui de São Paulo, Valinhos, né? E depois que eu tive uns 2, 3 meses naquela comunidade, eu disse, que tal nós fazemos uma visita aos ex-pastores daqui que estão lá em Valinhos. Então, juntamos a diretoria, 2 carros e chegamos a Valinhos. E quando nós entramos na casa, eu nunca esqueço a expressão daquela esposa do pastor.
ela diz: que bom que vocês não trouxeram flores, que vocês trouxeram a presença de vocês. É isso, querido. Muitas vezes nós achamos tempo quando a pessoa não está mais entre nós. Acha tempo para as pessoas que você gosta, que você ama, que tem sentido para você, né? De relacionamentos. Então você chega e fala: vou gastar um dinheiro. Gasta o dinheiro, sim. Põe aí, enche o tanque de combustível, faz um bate-volta, chega lá, a pessoa, mas opa, você chegou aqui de surpresa, o que está acontecendo? Nada. Eu vim trazer um abraço, vim abraçar você. Hein? E a coisa mais importante é a gente poder fazer as pessoas se sentirem que elas são importantes para nós. Então, diga aos outros como eles são importantes para você, né? É uma oportunidade. Às vezes tem gente, estou dizendo, de fazer uma viagem longa. Quantos amigos você tem na sua cidade que você gosta deles, mas essa coisa meio de machismo nosso assim, a gente não consegue dizer para a pessoa, assim como muitas pessoas não dizem nem para a esposa o quanto ela é importante, o quanto ela significa para a nossa vida, né? O quanto ela realmente é a maior parte da nossa caminhada, do nosso sucesso, né? E então, essa corrida verbal, essa palavra importante. Então, os relacionamentos se baseiam no apreço mútuo, né? Quando você diz para uma pessoa, a pessoa diz: ah, eu também. Você diz que ama, ela diz: eu também amo muito você. Então, não há maneira melhor de demonstrar, né, esse apreço do que dizer a uma pessoa que ela é importante para você. Então, exercita, começa hoje. Pega o telefone aí, você lembrou de alguém que você gosta e tal, né? E dá uma ligadinha e diz: não, estou ligando só para você souber que você é muito importante para mim e eu me lembrei de você. Ah, que tenha um bom dia. Só isso. Então, na Universidade de Houston, alguns cientistas pesquisaram razões que nos impedem de dizer às pessoas que gostamos delas. Veja bem, uma pesquisa feita por uma universidade, ou que elas são importantes para nós. E uma das áreas estudadas foi a reação a eventos tristes, como a morte de um parente próximo, né? E um entrevistado foi Bill. Ele perdera recentemente seu pai. Alguns amigos então dele enviaram telegramas de pêsames e outros enviaram flores, algumas mensagens. Outros disseram-lhe que eles estavam à disposição para qualquer coisa que precisasse. E outros não fizeram nada. Por que alguns dos seus amigos não disseram nada? É uma pergunta. Por que às vezes nós sabemos do falecimento de alguém, ou a família está doente, alguém da família que você tem um certo elo, por que a gente não faz nada? Talvez porque eles tivessem medo de se aproximar diante da situação de morte. Sentiram-se intimidados, deixando o tempo passar, e depois ficaram sem jeito de se manifestar, achando culpados por não terem feito no momento certo. Isso inevitavelmente criou um afastamento. Uma das coisas assim, na minha vida pastoral, algumas experiências minhas, de às vezes alguém chegar e falar: pastor, o nosso irmão querido está enfermo. E aí, naquele momento, por algum motivo que não era assim, era urgente, mas não era importante, a gente diz: amanhã eu farei isso. E amanhã, quando você pensa em fazer e você chega lá, você encontra a família enlutada. Eu tive 2 experiências dessas assim, que me marcaram demais. Eu falei: puxa, eu podia ter estado ontem aqui, mas não tem jeito de voltar, né? Esse é o tempo, é um depósito que Deus nos dá e não tem jeito de sacar ele. Você só pode gastar ele no presente seu. Não dá para gastar no passado e nem dá para gastar no futuro. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de estar atento nessa questão do relacionamento, da gente marcar, né? Fala-se muito em network na área de ganhar dinheiro, mas o networker também na área dos relacionamentos. De repente você está numa estrada, há um acidente, você às vezes não tem um amigo advogado, você não tem um amigo na área policial das regiões. Às vezes um amigo nessa área, ele liga para aquele posto policial daquele lugar e diz: olha, isso aí é um amigo meu, dê um atendimento, tal. Sabe, as coisas são facilitadoras. Um advogado que de repente, ou um mecânico, você está precisando de um mecânico, e você fala: poxa, eu não lembro o nome de ninguém, não conheço ninguém na cidade, né? E na cidade que você mora tem tantos mecânicos, né? Então é bom a gente ter nome da oficina do mecânico, ter o telefone, ter o nome dele, né? Para que você possa pedir um socorro e ele falar: opa, estou chegando aí. Ou, se você tem um bom relacionamento, né? Eu gosto muito de
da gente ter a ideia, né? Eu sempre pergunto para as pessoas se nós temos amigos assim, que você às vezes está na divisa do estado e o seu carro quebra de madrugada, se você tem um amigo, essas pessoas que você se importa com ela e que ela se importa com você, que é aquela que diz o seguinte: ó, a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer dia, liga para mim, né? E às vezes você tem essa segurança de pegar o telefone de madrugada, 3 horas da manhã, e dizer assim: olha, fulano, é o seguinte, tá tudo bem, houve um acidente aqui, bati o carro e tal, mas está tudo bem, eu só preciso de um socorro, eu preciso de que você venha me buscar, a mim, minha família, levar as coisas aí, que eu vou ficar aqui na cidade tratando os problemas. Você tem esse amigo? Né? Então, essas coisas, por isso que a gente precisa plantar, a gente precisa regar, pegar, sempre estar dando um alôzinho, que é a maneira de a gente jogar uma aguinha no relacionamento, para que ele vá crescendo, vá amadurecendo, vai ficando melhor, né? Então, um amigo me contou que quando a sua mãe morreu, subitamente ele aprendeu uma lição importante. Alguns poucos amigos, ao saber da notícia, telefonaram imediatamente. E se surpreendeu com o que sentiu como coragem dos amigos, mas a manifestação de solidariedade e carinho deles confortou imensamente. É isso. Às vezes você não vai num velório, às vezes você não vai na casa onde há um luto, porque você fala: mas eu não sei o que eu vou falar lá. Não precisa falar nada. Chega lá e senta ao lado daquele que você ama, tá? E no momento que você sentir que ele está emocionado, estende a sua mão, põe a mão sobre os seus ombros, para ele saber o seguinte, sem você falar nada, fala assim: você não está sozinho, eu estou aqui, né? E essa pessoa que teve essa experiência, depois disso, nunca mais, diz ele, deixei de manifestar-me em qualquer ocasião de perda, seja de que natureza fosse, né? Então, precisou aprender, fez bem para ele, então agora eu farei o bem também a outras pessoas. Mas não é apenas uma situação de morte que as pessoas têm dificuldade de expressar o seu amor, sua admiração, a sua gratidão, né? Às vezes, engolidas pela correria do cotidiano, as pessoas não encontram espaço para isso, ou partem do pressuposto de que não é necessário expressar afeto e apreço, porque o outro já sabe que é importante, que é amado. As pessoas sabem, muitos casamentos acabam disso porque as pessoas sabem, o marido sabe que a mulher ama e ela sabe que ele também a ama, e o casamento acaba porque ninguém expressa nada. Como você está legal hoje, como você está bonita, como, né? Olha que elegante, né? Essas trocas de coisas na vida do casamento, que é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Talvez elas achem que dizer ao outro o quanto ele é importante significa ser vulnerável, né? Que a gente pode ficar desprotegido, pode se rebaixar. Então, para essas pessoas, os relacionamentos podem ser mais uma competição do que uma celebração. E as competições, queridos, elas estão baseadas na força e no poder e na posição das pessoas. Os pesquisadores alertam que não vencemos nos relacionamentos. Nós vencemos tendo bons relacionamentos. Não é só ter relacionamento, tendo bons relacionamentos, tá ok? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Não perca a oportunidade de, se você lembrou de alguém, de algum fato agora, de pegar o telefone aí onde você está e aumente a credibilidade do seu network de relacionamento. Simplesmente para ligar para a pessoa e dizer o seguinte: olá, amigo, eu amo você, lembrei de você, estou ligando só para isso. Às vezes a gente acha que é uma perca de tempo, a gente não sabe o que o nosso amigo está passando, né? Eu acho interessante, às vezes eu tenho um sentimento desse, alguma coisa que vem dentro de mim e diz o seguinte: liga para fulano. Eu falo: ué, mas por que eu vou ligar para fulano, né? Mas daí você liga, o cara, poxa, estava pensando em você, preciso de você, só ouvir sua voz aqui já me fez bem, olha que legal, e tal, né, e você poder dizer: estou à disposição, o que eu posso ajudar, ok? Querido, tenha bons relacionamentos, não tenha medo da morte, isso aí é uma coisa que está nas mãos de Deus. Então, cuide das pessoas que você ama, não importa se é uma enfermidade simples ou não, está no hospital, você não sabe nem porquê, mas liga para as pessoas, vá até o hospital, né? Marque a sua presença no sentido de que as pessoas saibam que você as ama e você se importa com elas. Isso muda
a sua vida. Isso muda a vida também do outro, ok? Continue ligado com a gente, nós vamos chamar os nossos comerciais aí, mais um momento, e você que é empresário, você também pode colocar a sua empresa aqui na nossa TV para estar realmente, estamos mostrando ao mundo aí o que é que você faz, o que é que você produz, o que é que você vende, ok? Então fique ligadinho, chame mais alguns amigos para entrar aí, teremos mais uma conversa ainda na caminhada até o final da nossa programação. Deus abençoe você. Puro não tem balela, é feijão do bom do pacote, vai pra minha panela. É delicioso, maravilhoso e a gente ama, é o que com certeza vai pra minha mesa. Feijão Ubirama, é feijão do bom, feijão Ubirama. Dicas de cozinha internacional, feijão Ubirama. Receita de doce de feijão do Japão, né? Semente de gergelim, 7 colheres de açúcar, 7 colheres de farinha de trigo, um cachorrinho chihuahua e feijão, né? É feijão do bom, feijão Ubirama. Quando tem arroz Safra Sul na receita, tudo fica perfeito. Safra Sul Premium, perfeito para quem entende de cozinha e para quem não entende também. Dicas de negócios. Grande parte da irritação das pessoas hoje refere-se a tempo. É o carro da frente que não anda, o sinal que não abre, a conta que não vem. Irritação refere-se a tempo. Perguntamos às mulheres de um shopping o que mais irrita vocês no shopping e elas disseram quando pede para embrulhar para presente. Porque a balconista fica ali demorando, alisando aquele papel e quando vira em cima do pacote ainda diz: ah, não deu, eu cortei curto o papel. E você se irrita. Tempo é fundamental. Faça o seu cliente ganhar tempo com você. E tempo é uma sensação. Faça o seu cliente sentir que comprando de você, ele ganha tempo em relação a seus concorrentes. Pense nisso. Sucesso. Perceba que você acabou de ver uma expressão rapidinha aí, sobre motivação também, um consultor aí nacional, e é muito importante, né, essa questão do tempo, de você preservar, cuidar, ter agilidades realmente. E eu quero conversar com você um pouco sobre essa questão do tempo, mas chamando você também a cultivar bons hábitos, né? Essa rotina, essa coisa que a gente vai, alguns pensadores dizem o seguinte, que o pensamento vem na nossa mente, a gente pensa nele, ele geram palavras, as palavras geram hábitos, né? E assim tem mais outras sequências que vão indo até que a gente então fica um estilo de vida formado por aquela questão do pensamento. Então eu quero chamar você nesse bloco aqui para você aprender a cultivar bons hábitos, né? Veja bem, Samuel Johnson, ele diz o seguinte: as correntes dos hábitos são muito pequenas para serem sentidas até que elas se tornam mais fortes para serem quebradas. Então, é aquilo que a gente chama de rotina, virou um hábito e você costuma fazer aquilo daquela maneira, né? E às vezes os hábitos também podem se tornar uma coisa não muito legal na nossa vida, porque ele trava a nossa mente para as coisas que são novas, novidades, né? Eu já tratei disso aqui, mas você, veja bem, hoje só os carros velhos que você vê eles com carburador,
né? Hoje tem uma coisa nova chamada injeção. A Suíça decidiu permanecer com seus relógios de máquina, né, de peso. São caríssimos e são tremendos esses relógios, mas o japonês viu numa feira uma coisa e fez essa coisa digital aí que contaminou o mundo inteiro, mudando toda a rotina. Não tem peso nenhum, é leve, né? É barato, você às vezes não gostou mais, não está usando, você dá de presente para alguém, passa para alguém e compra outro, e assim a nossa vida. Eu tive na minha família um irmão que trabalhava muito com máquinas de datilografia, tinha uma oficina de limpeza, de montagem, né? E quando eu comecei, estava no Bradesco, estava fora de casa, estava estudando, e eu estava me qualificando, quando foi lançada essa área de computação para a mudança das empresas, né, o Banco Bradesco naquela época ainda era aquelas maquinonas, né, que tem 1,5 metro, né? Eu vi muito disso no Banco do Brasil. Meu irmão tinha um acordo com essas empresas, então era aquelas fichas, coisas hoje que a gente vê e fala, mas como é que a gente podia fazer dessa maneira, né? E hoje você tem essa questão digital hoje aqui, né? Estou falando com você, então eu recebo aqui informação de pessoas que estão conversando comigo enquanto eu estou falando com vocês também. Então é precioso, é muito tremendo essa caminhada, né? E eu quero então falar sobre isso. Esse meu irmão, eu tive um privilégio de poder dizer para ele, falei, mano, a coisa está mudando, isso aqui que você tem uns 2 anos de vida só, e vai. Falou, não, o que é isso? Nada, os bancos, porque via todos os bancos que ele tinha contrato, tinha um monte de máquinas, né, de datilografia e coisas assim, né? E de repente eu falei para ele, eu acho que você devia estar abrindo o mercado para as pessoas estar aprendendo essa novidade aí, chamado computador, né? Partir para uma área de como você consertar esses computadores, isso aí vai ser o mundo de amanhã. E ele não quis, né? E 2 anos depois, ele não tinha mais o que fazer na oficina, a não ser algumas pessoas retardatárias do novo, né? E continuava insistindo em limpar suas máquinas e coisas assim. E hoje ele trabalha em outra função, né? Não dono de nada, mas como empregado. E eu queria dizer para você que você pode fazer a diferença na vida. A gente precisa ter mente sadia, hábitos que podem ser mudados. Se eu estou fazendo determinados hábitos, né? Um exemplo, é como andar em cavalo morto. Se você tem um cavalo morto, não adianta você montar nele, que ele não vai levar você para lugar nenhum. Mas tem muita gente que insiste em continuar andando, tocando a vida montado em cavalo morto. Então mude isso aí, esse pensamento que eu estou colocando aqui, isso serve para a teologia, serve para a sua maneira bíblica de ser, para o estilo de vida cristã, entendeu? É releituras que a gente tem que estar fazendo. Então, por que a dificuldade? Na maioria do povo cristão mesmo, eles têm hábitos velhos que não mudam. Então você fica vendo nas denominações as mudanças com a chegada do novo, chegado das grandes livrarias, obrigando o povo a ler. Então a leitura começa a mudar os seus hábitos, você começa a questionar os seus hábitos e vai melhorando você. Então, veja bem, cultivar bons hábitos, né? Não é você ficar nos velhos, ok? Então hábitos e ações são padrões de comportamento que a gente tem, que se tornam automáticos depois de um certo período de tempo. Então você não percebe, mas você responde àqueles hábitos, né? E essas coisas em função de uma consistente e frequente repetição. Então esses hábitos são aqueles que nos induzem a uma boa saúde, né? Veja bem, isso é uma coisa boa, são bons hábitos, né? Vou cuidar da minha saúde, vou começar a andar, vou começar a fazer uma equipe, um grupo de amigos para a gente andar de bicicleta um determinado horário do dia, ou 2 vezes por semana, né? Agora eu quero dizer para vocês, existe uma coisa chamada hábitos de área de conforto, né? Que não deixa as pessoas pegar a sua bicicleta e sair, juntar com mais 2, 3 e começar a andar. Que o quê? A sua saúde ser mudada. Então a gente prefere deixar a bicicleta lá com pneu murcho,
encostada e vai estragando sem você poder estar usando, saindo com os amigos ou dar um passeio. Isso você está falando do seu coração, está falando das articulações dos seus membros, né, inferiores, aí, as suas pernas, a musculatura, né? Existe um punhado de coisas tremendas assim para a gente, então cuidar da saúde. Então, descanso apropriado, né? Uma dieta equilibrada, você aprender a comer as coisas, né? A gente vê as nossas crianças hoje, elas estão abertas ao conhecimento, elas ficam olhando para o papai e a mamãe comer, eles começam a comer só aquelas coisas que ele vê, arroz, feijão, um bife, né? Alguma coisa. Mas é difícil você chegar e ver no mercado uma criança andando com a mãe no mercado e falar: mamãe, pega repolho, mamãe, pega couve-flor, mamãe, né? Você já viu isso? É difícil. Por quê? Porque a gente não come. Por que não come? Porque o hábito meu foi estabelecido que eu não gosto daquilo. Então hoje não é questão de gostar, é questão de entendimento. Você tem entendimento que aquelas coisas que você não tinha o costume de comer fazem bem para você. Elas são saudáveis, então não importa o sabor dela, né? E você começa a aprender a ter saúde. Veja bem, você já tomou café sem açúcar? E quando você não consegue fazer isso é porque você é viciado não em café, você é viciado em açúcar, tá? Então você começa a fazer a mudança, hábitos novos, um adoçante. E depois você vai tirando o adoçante. Aí você vai ter o paladar para saber qual é o sabor do café verdadeiro, né? E assim por diante. Então são hábitos tremendos da nossa vida que a gente precisa achar, né? Essa é a questão do exercício regular, é uma maneira correta da gente pensar, né? Esse hábito. E ao desenvolver bons hábitos, o que acontece? Você estará estabelecendo um harmônico relacionamento com aquilo que pode lhe trazer tudo o que é bom. Veja bem, não é algumas coisas boas não, tudo o que é bom. E está aí para a gente fazer as coisas. Às vezes você vê fala, poxa, eu gostaria de ter uma bicicleta e tal, não? Eu comprei 2 bicicletas, não comprei nova, então tinha nova, tinha de 1.000 e pouco, falei, não, eu não quero montar um dinheiro, eu quero uma coisa que tenha 2 rodas para eu poder equilibrar em cima e eu fazer o que o cara que gasta bastante dinheiro faz também, eu faço com a minha. Eu acabei comprando 2 bicicletas, aí vendi uma para o meu genro e fiquei com uma. O que eu gastei? Eu gastei R$50 na bicicleta. Mandei arrumar algumas coisinhas, gastei mais uns R$30, fiquei com a bicicleta de 80. Agora meu pneu, acabei de falar de pneu murcho aqui, estou com a câmara furada dele e fui ver uma câmara, ela custa R$15. Aí eu perguntei, escuta, aí para trocar os pneus? Aí ele falou, bom, tem pneu de 35 e tem pneu de 80 e pouco. Aí eu pensei bem e falei, puxa vida, o pneu agora já é mais caro do que eu paguei na bicicleta, né? Mas o que eu quero, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar um pneu que seja razoável, bom para mim, né? Que não pese muito a minha bicicleta, porque eu com 66 anos não posso ficar empurrando bicicleta também, né? Ela que tem que me carregar. Então é importante a gente também fazer opção do que é bom para a gente, o que é bom para o nosso bolso também, para que a gente então tenha hábitos, bons hábitos saudáveis, até na maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Então quando você descarta toda a tentação de criar desculpas, né, e racionalizações, você se torna consciente de que a direção para onde você está indo com a sua vida, positiva ou negativamente, tem direta conotação com seus hábitos. É só você parar para ver por que eu estou indo sempre para o lado errado da vida, por que eu estou sempre endividado na vida. Você vai descobrir que você tem hábitos ruins e você precisa trabalhar os seus hábitos e começar realmente a tomar decisões. A vida consiste em decisões. Falo o tempo todo sobre isso aqui, tá? Então, hoje Deus lhe convida a um exame da sua caminhada. Veja bem, não é que nem os homens aí, vai para a lua, vai não sei para onde e tal. A viagem mais difícil ela começa antes de Cristo com os pensadores lá, conheça-te a ti mesmo. A maior caminhada nossa é uma caminhada que o Evangelho nos ensina também, a gente saber os nossos limites, saber o que nos irrita, né? É uma viagem para dentro. Então você fazer a grande viagem da sua vida para dentro de você e saber o que me deixa enfesado, né?
eu achei interessante. Tem um cunhado e ele gosta muito de ficar analisando as palavras, né? Então essa palavra enfezado é uma pessoa cheia de fezes. Olha só, né? A gente fala até, estou enfezado, e a pessoa está dizendo essas coisas. Então, e realmente faz mal se a gente tiver cheio de fezes e não consegue tirá-las do nosso organismo, né? Então fica doente e assim por diante. Então faça uma avaliação honesta, faça uma grande viagem para dentro de você, saber por que dói a coluna, por que dói as suas pernas, por que dói a sua cabeça sempre, né? Isso você vai vendo sintomas e você vai procurando ler ele. Hoje com o computador você escreve aí no Google aí o que você quer saber e você tem um monte de informações e você começa então a achar maneira de analisar os seus hábitos, se eles são bons ou não, e achar um caminho. Se porventura você não está feliz com a direção da sua vida, chances muito fortes existem de que alguns hábitos precisam ser anulados ou radicalmente substituídos na sua vida. Então uma troca, você precisa trocar. Não está fazendo bem? É como trevas e luz, né? Se você não gosta das trevas, mude para a luz, né? E assim por diante a nossa vida. Lembre-se de que nós fazemos os nossos hábitos, mas depois de um certo período são os hábitos que nos fazem. Isso significa quando você se tornou viciado em determinados hábitos, que acomodou você numa área de conforto e você não quer gerar na sua vida nenhum tipo de mudança, né? E eu queria deixar uma palavra, fechando aqui o nosso último bloco, né? Deixando uma palavra para você do Salmo 139, versículo 23. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, ou pelo caminho da justiça, o caminho correto. Salmo 139, versículo 23. Deus pode fazer isso com você. Mude a sua realidade. Às vezes, alguns minutos dessa conversinha que eu estou tendo com você pode mudar radicalmente a sua vida. Pode gerar saúde. Às vezes você é uma pessoa doente por guardar rancores, por guardar mágoas, né? Eu, na minha área de terapia, que trabalho com as pessoas, sou psicanalista, e às vezes ouço bastante as pessoas, depois simplesmente com algumas dicas, ajudar a pessoa a sair. Quantas pessoas que estão enfermas aí, então a Bíblia fala, quando você traz isso para dentro de você, esses hábitos ruins, de ficar magoado com as pessoas, você ficar com ódio enfesado, né? Uma teimosia, essas coisas todas que gera tristeza na sua vida e contamina todo mundo que está ao seu redor. Então você pode mudar realmente a sua maneira de ser, né? Pedindo assim que Deus trabalhe. Então a gente precisa aprender uma palavrinha simples de Deus: perdoar as pessoas que nos fizeram de alguma maneira mal. Porque a maioria dessas pessoas que você pensa que te fizeram mal, não sabem que você está no estado que está com elas. Entendeu? E às vezes você perdoar é você tirar a pessoa desse relacionamento, tirar esse sentimento de mágoa e liberar essa pessoa. Porque às vezes você fala, não gosto da pessoa, mas você leva ela para tomar café na mesa de manhã com você, porque você lembra dela, você leva ela para o almoço, leva para a janta e vai dormir com ela também. Você odeia a pessoa, mas você leva ela para a cama, diz esse danado, essa pessoa me fez tanto mal, papapá. Quer dizer, leva para dormir. Então, libera essa pessoa. Fala, não quero tomar café com você mais, não quero almoçar, não quero jantar, não quero dormir. Entendeu? Vai ser feliz no outro campo e eu quero ser feliz, reconstruir minha vida. Então, você ser feliz. E quando você tem esse sentimento de perdoar as pessoas, você fica curado, fica uma pessoa livre. E às vezes a gente precisa dos nossos hábitos se tornarem bons, nós precisamos às vezes de perdoar algumas coisas, perdoar até a nossa negligência conosco mesmo, ok? Deus abençoe você, um forte abração aí, fique sempre ligado conosco, né? Lá na TV, aliançatv.com.br, fale desse programa aos seus amigos, você que é empresário também, queira ajudar a manter essa programação, nós teremos uma alegria imensa de entrar em contato com você para que a sua empresa seja promovida aqui também, né? Nós fazendo o marketing da sua empresa para você e os seus negócios crescerem e você prosperar. Deus abençoe você, que o Senhor te prospere de você lançar fora todo tipo de medo da sua vida, prospere
você a não ter medo de mais nada, prospere você na sua saúde, prospere você nos bons hábitos. Então, Deus te abençoe e cubra você com todo tipo de esperança e de segurança para sempre na sua vida. Tá? Quem está falando com você é o pastor Ângelo Beretta Filho. Nós somos da cidade de Lençóis Paulista, estamos com a nossa comunidade localizada no Jardim Ubirama, na rua João Carneiro Geraldes 335, e os nossos cultos são só aos domingos às 19 horas. Seja bem-vindo. Se você é de Lençóis, às vezes queira nos conhecer, pareça nos visitar, tá? Deus abençoe você e até a próxima oportunidade de estarmos juntos aqui. Aliança